Amados irmãos, vamos ler primeiramente o texto do sermão dessa manhã. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor ainda em Êxodo, dessa vez no capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao 8. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Por enquanto, apenas esse texto, irmãos. Vamos observando mais textos da palavra de Deus no decorrer do sermão. Amada Igreja de Cristo, nós aprendemos no domingo anterior sobre o primeiro mandamento, no dia do Senhor 34 do Catecismo. E nesse primeiro domingo, nessa primeira exposição do primeiro mandamento, nós aprendemos, sobre o que o primeiro mandamento exige. Nós temos a declaração do Senhor, como nós acabamos de ler a lei: não terás outros deuses diante de mim. E esse mandamento nos deixa muito claro, que Deus está dizendo ao seu povo que eles não podem ter diante dele qualquer um dos deuses que as pessoas imaginam, criam, porque na verdade só há um Deus. Deus dá esses mandamentos em um contexto onde o povo é liberto do Egito. O povo aprendeu durante mais de 400 anos a observar a idolatria dos egípcios, a perceber como os egípcios cultuavam as suas falsas divindades. E então Deus diz ao povo, e não somente com discurso, mas Deus acabara de provar ao povo, provar diante da nação do Egito, que só há um Deus, e ele humilhou com as 10 pragas cada uma das falsas divindades egípcias. E ele está dizendo ao seu povo: há um só Deus. E ele faz questão de dizer isso no prefácio dos 10 mandamentos: Eu vos tirei da terra do Egito. Eu sou o vosso Deus. Eu libertei vocês dessa terra de servidão, libertando o povo não só da escravidão, física, social que eles viviam, mas também da escravidão na idolatria, no pecado. Deus libertou o povo. E então, quando ele diz o segundo mandamento, para não fazer imagem de escultura, ele está ensinando ao povo, na verdade, como o povo deve adorá-lo, como deve ser o culto ao verdadeiro Deus. Então Deus faz isso para separar o seu povo, para santificar o seu povo e ficar clara a distinção do que é o verdadeiro povo de Deus, que adora o único Deus verdadeiro, completamente diferente dos povos pagãos. Às vezes, quando as pessoas leem o primeiro e o segundo mandamento, não notam a diferença nos mandamentos. Embora eles estejam ligados, há uma diferença essencial. No segundo mandamento, Deus está tratando justamente, tem a ver com idolatria, está no contexto da idolatria, mas ele está falando justamente sobre culto, sobre como cultuar o Deus verdadeiro. E isso em oposição, em contraposição ao falso culto que o povo viu no Egito durante muito tempo. Então temos que observar essa realidade. Para compreendermos bem, entendendo esse objetivo de sabermos o que é o culto verdadeiro,
Porque Deus ele exige isso do seu povo. O sermão dessa manhã tem o seguinte tema: a verdadeira adoração é revelada pelo próprio Deus. E é isso que os mandamentos nos ensinam. Esse é o princípio regulador de culto, que nós conhecemos, né, como faz parte das igrejas reformadas. E esse princípio é a aplicação daquela doutrina, daqueles dogmas da reforma sola Escritura, realmente nos ensinando a olhar para a palavra de Deus como aquela que vai regular, não é, para a lei do Senhor, como aquela que vai regular toda a nossa vida e inclusive aquilo que nós temos de tão precioso como povo de Deus, que é o culto, não é? Que é o ajuntamento do povo de Deus para adorá-lo. Então, a primeira parte do sermão vai tratar justamente sobre isso. O verdadeiro culto provém de Deus e não dos homens. O texto que nós lemos aqui nos mostra algo muito importante sobre isso. Nós vamos desenvolvê-lo, mas observando, não é, o que o Antigo Testamento e o Novo ensinam sobre o verdadeiro culto, temos que fazer essa distinção. O verdadeiro culto, ele provém de Deus e não dos homens. Qual é a diferença de um culto verdadeiro, de um culto cristão, de um culto bíblico, dos cultos que muitas vezes as pessoas realizam aí fora, não é, em suas religiões e suas denominações? É justamente a questão de que muitos desses cultos, eles são feitos a partir da própria imaginação do ser humano. Não há uma preocupação naquilo que a lei, que a palavra de Deus ensina. E as pessoas, então, usando os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, elas mesmas vão modelando o culto ao seu gosto, não é? E chamam isso de adoração. Aqui nós aprendemos na palavra do Senhor, pela própria lei, que nós não temos esse direito. Deus é quem manifestou como ele deveria ser adorado. Nós somos, por natureza, pecadores, afastados de Deus desde Adão, desde a queda. E, portanto, nós não temos condições em nós mesmos de oferecer nada a Deus, nada que seja realmente espiritual, ou nada que seja certo, que obedeça aos padrões santos de Deus. E é por isso, não é, observando um povo que é caído, Deus mesmo é quem diz como ele deve ser adorado. Muito diferente daquilo que nós vemos no paganismo, não é? E no paganismo moderno. As pessoas, elas criam seus próprios deuses, os deuses delas expressam o seu próprio pecado, não é? Como, por exemplo, o que os deuses dos pagãos são, representam. Eles são, na verdade, a manifestação dos desejos íntimos deles. Eles criam deuses baseados em seus pecados. Se você olha para o povo de Deus, nós temos uma base moral que é o próprio Deus, que é a sua lei, que é o seu mandamento. Quando olhamos para grupos de pessoas, desde o passado até hoje, que não se submetem à palavra, que não amam a Deus, que não fazem parte de sua igreja, eles observam que os seus desejos pecaminosos devem ser explorados, devem ser buscados, e então eles criam divindades, não é, que são falsas, para validarem isso. Não é à toa que você tem nesse panteão gigantesco da história de falsos deuses, divindades que são divindades da fertilidade, percebe? Onde o culto é feito de uma maneira completamente promíscua, explorando a sexualidade. É tanta coisa estranha e distorcida, mas eles fazem isso porque, na verdade, os seus deuses é quem os servem. Essa é a situação, não é, da idolatria, desse engano da idolatria. Deus está dizendo ao seu povo que eles não podem fazer aquilo que os egípcios faziam com relação aos seus deuses, que eram falsos. A maneira como eles tratavam os seus deuses, como é que eles tratavam os seus deuses? Como é que geralmente as religiões pagãs tratam as suas divindades? Eles adoram um ser que até então é invisível para eles, mas eles manifestam esse ser por meio de uma imagem. Então também no Egito era assim. Eles tinham imagens para representar os seus deuses e se curvavam diante dessas imagens e adoravam essas imagens. Deus está dizendo para o seu povo: não é assim que vocês vão prestar culto a mim. Deus verdadeiro, ele não quer de maneira alguma, ele não aceita que nós venhamos representá-lo por meio de imagens. Para nós, não é? Talvez esse entendimento seja até um pouco mais tranquilo, né? Está mais fácil. Porque, afinal de contas, ao analisar comunidades protestantes, evangélicas, parece que esse conceito de idolatria está muito bem resolvido, mas é uma questão só aparente muitas vezes. As pessoas imaginam que nós não temos imagens aqui, logo nós não somos idólatras, nós não temos problemas com idolatria. Só que o que Deus ensina nesse mandamento não é apenas a questão da imagem em si, mas o que Ele está ensinando aqui, regulando o culto para o seu povo,
não é? É ensinar ao seu povo que nós não temos o direito, que o seu povo não tem o direito, que ninguém tem o direito de dizer como ele deve ser adorado. Então, na verdade, qualquer elemento externo que não pertença à lei do Senhor não deve ser acrescentado no culto. Não deve ser colocado como algo oficial no culto. É por isso, a imagem, a maneira como que o pagão adora a sua divindade, não pode ser trazido esse conceito para dentro do povo de Deus. Deus é santo. Ele é santo. E Ele é quem regula a maneira como nós o adoramos. A verdadeira adoração, ela é revelação de Deus. Nós nunca teríamos condições de, por nós mesmos, oferecer culto ao Senhor. Só para refrescar um pouquinho a memória sobre as palestras que nós tivemos esses dias. Quando nós falamos, por exemplo, do proto-evangelho, só para lembrar isso. Adão cai, precipita a humanidade no pecado, mas quem é que vai transmitir os princípios de culto primeiros ali? Não é Adão, é Deus. Adão não inventa nenhuma maneira de cultuar a Deus. Ele não inventa uma forma de se achegar a Deus, mas é Deus quem revela isso a ele, que é ensinado para os seus filhos. Percebe? Desde o início, é Deus quem vai ao encontro do homem pecador, porque ele, por si só, não consegue ir ao encontro de Deus de forma alguma. Com relação ao culto, a vida nesse sentido, não é, de adoração a Deus, na reunião pública, é a mesma coisa. Deus separou o seu povo para realmente orientá-lo e regular o entendimento, a compreensão do que é culto verdadeiramente falando. E então o Senhor dá os mandamentos do Senhor. Por isso, quando nós olhamos para a lei, nós temos que enxergar aqui o padrão, o princípio, na verdade, não o padrão, mas o princípio, não é, pelo qual Deus nos ensina como ele deve ser adorado. E o princípio é esse, o segundo mandamento. Não adorem ao Senhor, não é, segundo os seus próprios corações. Não adorem ao Senhor de acordo com seus gostos pessoais. Não imitem o paganismo, não imitem os conceitos mundanos, não é, para o culto ao Senhor, de forma alguma, porque o nosso Deus é santo. O que ele exige é exclusivo. Ele revela isso ao seu povo. Esse é o verdadeiro culto que é revelado. Nós temos esse exemplo de maneira tão clara nesse texto que nós lemos de Êxodo 32. Porque observando o texto, quando Moisés subiu e estava em comunicação com Deus, o povo se viu agoniado, porque Moisés estava demorando, e então o povo clamou ao líder ali, ao irmão de Moisés, a Arão, pedindo para que ele viesse fazer deuses que fossem adiante do povo. Por que o povo pede isso? Porque foi isso que o povo aprendeu no Egito. O povo viu isso no Egito, o tempo todo acontecendo. Então, no momento do desespero, quando Moisés tardou, não é, Arão, prepare aí, faça deuses para nós, que vão adiante de nós, porque nós precisamos de algo que vá à nossa frente. Nós precisamos de um Deus que nós podemos ver, nós precisamos. Já que nós não vemos Deus, né, não conseguimos enxergar Deus, então é como se ele não estivesse aqui. Nós precisamos de algo que nós podemos tocar, podemos ver. E então Arão, ele atendendo o que o povo, o desejo pecador do povo, ele resolve fazer isso. E as palavras aqui que são ditas são terríveis e ofensivas ao Senhor, porque no versículo 4, este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou com o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Veja que palavras ofensivas a Deus. Lembra do prefácio dos 10 mandamentos que nós acabamos de ler? Deus fala ao povo. Ele fala ao povo não só por questão de discurso, mas ele acabou de libertar o povo, mostrar o seu poder naquela nação e está dizendo: eu sou o Deus de vocês. Foi eu quem libertei vocês da terra do Egito, da terra da servidão. Ou seja, eu já mostrei, eu já provei a vocês, pelo meu poder, que não há outros deuses. E o que o povo faz? Eles fazem uma imagem, um bezerro de ouro, e eles atribuem a esse bezerro de ouro aquilo que é atribuído somente a Deus. Eles chamam o bezerro de ouro de seu libertador. O que o povo está fazendo com isso? Você poderia pensar, eles criaram outros deuses nesse sentido para adorar outros deuses, mas a referência acerca de que esse é o Deus de vocês, ele libertou você da terra do Egito, significa que o povo estava tentando servir a Deus, o Deus verdadeiro, único, por meio daquela imagem. Eles sabiam, Deus nos libertou do Egito, mas nós não vimos Deus.
Nós não conseguimos enxergar Deus. Então esse Deus aqui, a imagem, o bezerro de ouro feito, eles serviram essa imagem como se estivessem servindo ao Deus que os libertou. E é por isso que atribui, não é, essa libertação àquela imagem, aquele bezerro de ouro. Veja que palavras ofensivas ao Senhor. É justamente disso que o segundo mandamento se trata. Não é simplesmente imagens. Não é simplesmente você ter imagens. Nós já sabemos que o óbvio do mandamento é essa proibição de você trazer para o culto imagens. Imagens religiosas, imagens que representem alguma divindade ou qualquer ser que tenha uma estima, gigantesca para o povo, porque isso vai acabar se tornando idolatria e em si, tem demonstrado esse pensamento idólatra. Mas Deus diz não apenas isso, mas que vocês não podem me adorar de uma maneira que eu não revelei. Eu não ordenei a vocês fazerem como os egípcios, ao contrário, eu proibi vocês de fazerem como os egípcios. Eles fizeram imagens para representar as suas divindades e assim adorá-los. Vocês não podem fazer isso com relação ao Deus verdadeiro. E é justamente isso que o povo está fazendo aqui. Servindo supostamente a Deus por meio de imagens, por meio de representações humanas, por meio daquilo que o homem faz. Perceba o grande perigo. É por isso, não é por não entender essa questão, que pessoas que trazem, ainda como cristãos, imagens para o culto, que não sabem distinguir o primeiro mandamento do segundo, e não entendem Deus realmente orientando como o povo deve adorá-lo, que acabam trazendo isso para o culto e dizendo: nós não somos idólatras, Deus está combatendo a idolatria, e isso então que nós fazemos não é idolatria, porque nós não fazemos imagens para adorá-las. Eles falam isso, eles pensam assim, eles vivem assim, por não entenderem, por não enxergarem aquilo que Deus está ensinando nos seus mandamentos. Nós não temos o direito de alterar o culto, de determinar o que o culto significa, de dizer como Deus deve ser adorado. Somente Ele diz isso. E o que nós fazemos é obedecer. Mas houve, para finalizar essa primeira parte, quem tentou fazer algo assim. Em um contexto um pouco mais à frente, ainda no período do tabernáculo, no deserto, Levítico 10 nos ensina algo. Vamos abrir Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Veja a situação agora. Agora os filhos de Arão, não é? Primeiro foi Arão que encabeçou isso, aceitando as demandas do povo, mesmo que fossem pecaminosas. Mas agora, dois dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, sacerdotes separados pelo Senhor, eles resolvem fazer algo que Deus não ordenou. O fogo estranho, ainda com limitações, eu vou explicar isso, não diz respeito a um fogo diferente, a um fogo fora do comum, não, é algo, como o próprio texto diz, que eles fizeram que Deus não ordenou. Deus não mandou fazer aquilo. Deus não ordenou fazer aquilo. E o que eles fizeram, não é, da sua própria conta, porque quiseram fazer, trouxe condenação para eles. Eles foram consumidos diante do Senhor. Eles morreram diante do Senhor, porque eles fizeram algo que Deus não ordenou. E Deus, de maneira muito clara, fala isso, não é? A Moisés, que transmite isso a Arão. Deus diz: eu serei santificado naqueles que se achegam a mim. Eu serei glorificado diante de todo o povo, porque eu ordenei vocês me cultuarem de tal forma, da maneira que eu determinei, e os dois sacerdotes fizeram aquilo que eles mesmos queriam fazer. E isso é o princípio, irmãos, do segundo mandamento. O princípio que nos ensina a não
tentarmos de nenhuma forma alterar o culto. Nós não temos esse direito. Não temos esse direito. A segunda parte do sermão fala sobre, já em continuação, a verdadeira liberdade no culto provém da obediência. E vamos ler um texto primeiro, antes de eu desenvolver. O primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Versículo 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que lhe se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Até aqui, na verdade, só esse versículo. Observem. Geralmente esse versículo é usado para outras coisas. Eu lembro de tempos que esse texto foi usado para alguém que tinha um cargo na igreja oprimir alguém que não tinha um cargo a fazer o que ele queria, né? Então, vai fazer isso. Não é porque é melhor obedecer do que sacrificar. Tirando de contexto e fazendo isso. Aqui Saul, ele oferece holocaustos, mas é o que Deus não aceita. E o que está por detrás da não aceitação de Deus? A desobediência de Saul. Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É Deus quem fala isso, não é? São palavras inspiradas pelo Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça. Os mandamentos estão aí para isso, para regular essa vida de culto, como nós adoramos ao Senhor. Nós temos que obedecer. Uma verdadeira adoração consiste nisso, em que nós recebemos a maneira correta de adorar a Deus por sua lei, e nós então observamos esses princípios. Nós adoramos a Deus assim, obedecendo às suas ordens, obedecendo aos seus mandamentos, e não fazendo aquilo que nós queremos fazer. Eu trato aqui nessa parte sobre a verdadeira liberdade. Por quê? Porque hoje, as muitas comunidades que se chamam igreja, irmãos, e como isso é importante para nós, elas dizem, por meio dos seus louvores, por meio das suas músicas, que onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Aí a liberdade. E com isso, o que eles ensinam, o que eles dizem, que nós, pelo Espírito Santo, podemos fazer aquilo que vem ao nosso coração. Que em uma reunião, que em um culto público, porque por causa do Espírito Santo, nós podemos fazer aquilo que der na telha. Aquilo que o meu coração sentir de fazer, então eu faço. Sabe? E nessa mentalidade, você não tem ordem no culto, você não tem nada que realmente exalte a Deus. Pessoas que acham que estão oferecendo sacrifícios, mas não obedecem a Deus. Não obedecem. E tratam a liberdade que eles dizem que tem no Espírito como se fosse, na verdade, é pura libertinagem. E fazem aquilo que realmente seus corações desejam. Então tudo aquilo que está na capacidade da imaginação humana é completamente manifestado em cultos assim. Em ambientes onde as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus. Em ambientes onde as pessoas não amam a palavra de Deus. Não tem prazer na sua lei, não tem prazer naquilo que Deus revela acerca do culto. E então pessoas de várias religiões vão criar maneiras novas de adoração, vão estabelecer cultos diferentes. E o próprio cristianismo, enquanto religião e instituição, não está livre disso. Esse mesmo perigo da idolatria nos rodeia dia após dia. Nós somos tentados a sempre fazer aquilo que o nosso coração deseja. Sempre, não importa, não somente fora desse ambiente, mas também no culto. Às vezes nós imaginamos que certas coisas funcionariam melhor. Por exemplo, trazer músicas para o culto que não exaltam a Deus, que não são fiéis doutrinariamente, mas que elas têm um poder, não é, de mexer no emocional humano. E as pessoas então têm a sua liberdade de fazer o que quiser nesse culto. Não há mais horário para começar, para terminar, é uma bagunça só. Tudo isso é manifesto no cristianismo hoje também. E isso demonstra essa falta de obediência, o não entendimento do que o culto representa. E nessa cegueira, chamando de liberdade, muitos têm feito.
aquilo que Nadab e Abiú fizeram, aquilo que o povo fez pedindo que Arão fizesse um Deus que fosse adiante deles. Percebe? Todo o conceito proibido no Antigo Testamento pelo segundo mandamento muitas vezes é manifestado dentro do próprio cristianismo. E como isso é ofensivo ao Senhor. Você achar que tem o direito, não reconhecendo com isso as suas próprias fraquezas e pecados, de dizer bem assim, Deus deve ser adorado desse jeito. Por quê? Porque eu me sinto melhor assim. Percebe para onde nós vamos caminhar? O culto deixa de ser algo voltado para Deus, em obediência ao seu chamado, para ser algo completamente voltado para mim. Eu quero no culto ter boas sensações. Eu quero ter experiências espirituais incríveis, incomparáveis, a tal ponto de me sentir bem, me sentir, sabe, animado, me emocionar, chorar. Eu quero sentir coisas, eu quero ter experiências assim. Para isso é preciso você criar todo um cenário, você, sabe, preparar, climatizar o ambiente, deixar tudo pronto para que isso trabalhe em meu psicológico, em meu emocional. O pastor deve pregar de uma maneira um pouco mais, sabe, dura e às vezes gritando com as pessoas e levantando, pedindo para as pessoas levantarem, fazerem gestos, repetir palavras. Tudo isso é feito para que as pessoas acabem se sentindo cada vez melhor. Há comunidades que, infelizmente, irmãos, eles apagam as luzes. Na hora de uma oração, na hora de um clamor, eles apagam as luzes, colocam luzes coloridas, para que as pessoas tenham aquele impacto emocional e se sintam bem. Colocam músicas para relaxar, fazem coisas e mais coisas, apenas por sua própria imaginação, chamando isso de culto ao Senhor. E eles ainda mostram na Bíblia que estão certos, usando esse, como eu acabei de citar, mas usando o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Vamos abrir em 2 aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo é o versículo 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz bem assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Essa é a base que eles usam para fazer o que querem. Quem nunca ouviu a canção, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre? Vamos, você é livre. Vamos, levante do seu lugar. Vamos, levante as mãos ao Senhor. Vamos, faça algo, se expresse para o Senhor. Sendo que esse texto, ele não está dizendo nada disso, absolutamente nada disso que as pessoas afirmam acerca dele. Veja o crime que se comete contra a palavra de Deus, com isso atribuindo a Deus coisa que ele não disse. Irmãos, não é assim que o Senhor nos ordenou. Se você ler o capítulo 3 inteiro de Coríntios, você vai perceber de maneira muito clara do que Paulo está tratando aqui, e inclusive de comparações com o Antigo Testamento, como o povo era naquele período. E verdadeiramente o povo não tinha a liberdade que a igreja de Cristo hoje tem. O povo estava encasulado. Eles estavam ali para ser moldados. E eles não tinham o acesso que nós temos hoje. A liberdade que nós temos em Cristo é o que nós vamos entender, por exemplo, quando ele diz que chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Algo completamente mais profundo do que foi na igreja do Antigo Testamento. Porque o que eles tinham ali era algo que apontava para a realidade que a igreja em Cristo hoje tem, irmãos. Eles não tinham a liberdade que a igreja de Cristo goza hoje. Percebe? Qual é a liberdade que esse povo aqui tem? Se não a de, por meio de Jesus Cristo, obedecer aos mandamentos. Aquele povo do passado era um povo de dura serviço. Havia o remanescente fiel, pessoas que criam no Senhor Jesus Cristo, no caso, mediante a promessa. Mas a nação como um todo demonstrava dureza de coração. E eles falhavam o tempo todo, como nós acabamos de ler em Êxodo 32. Eles procuravam servir a Deus muitas vezes, não obedecendo seus mandamentos. Nadab e Abiú foram mortos por causa disso. Mas agora, para a igreja do Novo Testamento, para o corpo de Cristo, para a plenitude dessa igreja que foi prometida desde o passado,
o que o povo tem agora é uma liberdade, porque o Espírito Santo foi derramado em nossas vidas. Porque esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Porque esse mesmo Espírito que nos regenerou, nos deu vida quando nós éramos mortos em ofensas e pecados, agora nos faz verdadeiramente em Cristo olhar para a lei do Senhor, olhar para os seus mandamentos e não buscar a salvação do meio deles, mas obedecê-los por gratidão, por saber de tudo que receberam em Cristo. Essa é a liberdade do povo de Deus. Limitações, como Paulo vai tratar aqui, de que Moisés colocava um véu e o povo não podia olhar para ele. Mas hoje em Cristo nós não precisamos disso. Esses conceitos que limitavam a nação, a igreja do passado, para moldá-los até Cristo, já se cumpriram. Nós fazemos parte disso. Essa é a liberdade que nós temos. A verdadeira liberdade no Espírito Santo é a obediência à sua palavra. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Nós somos salvos para isso. Deus nos convoca como seu povo. E agora de uma maneira tão mais profunda do que era na antiga aliança, nós, pelo Espírito Santo, fazendo parte do corpo de Cristo, nos achegamos à presença de Deus, espiritualmente, não num tabernáculo feito por mãos humanas, mas no verdadeiro tabernáculo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso cabeça, está à destra do Pai, entrou no verdadeiro tabernáculo. Hebreus nos ensina isso de maneira abundante. Essas são as promessas que nós temos, por exemplo, lá no Antigo Testamento com os profetas. Jeremias 31 e 33 diz bem assim: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa mesma realidade, essa mesma promessa, o autor aos Hebreus usa para explicar o que é, nesse sentido, o culto no Novo Testamento, a realidade que nós temos em Cristo. Quando ele fala em Hebreus 8, versículo 10, também em Hebreus 10 e versículo 16, ele expressa a mesma realidade, ele usa o mesmo texto, não é a mesma verdade, para expressar que aquela promessa de que Deus imprimiria no coração do seu povo a sua lei, que essa lei não seria gravada mais em tábuas de pedra, mas seria no próprio coração do povo, e isso é a ação do Espírito Santo. É o que de fato levaria esse povo a amar a Deus, a servir a Deus, a entender o propósito do mandamento e confiar na promessa e verdadeiramente adorar a Deus, cumprindo nesse sentido esse propósito, entendendo a sua limitação e confiando em Cristo que obedeceu os mandamentos. São promessas para essa igreja do Novo Testamento que se cumpriram em Cristo. E tudo isso nos foi conferido pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, que aplicou toda essa obra, toda essa virtude em nossas vidas. Portanto, a liberdade do povo de Deus é a obediência. Alguém que faz parte da igreja de Cristo, que tem essa liberdade, que é onde o Espírito de Deus habita, irmãos, na sua própria vida, são aquelas pessoas que, reunidas como povo de Deus, olham para a sua palavra e se submetem a essa palavra. E dizem em seu próprio coração: eu quero obedecer a Deus. Apesar de nosso homem exterior ser fraco, e muitas vezes falhar e desejar o mal, nós fomos regenerados, nascidos de novo, temos uma nova vida em Cristo, e como vai Paulo dizer em Efésios capítulo 2, versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Deus nos chama para isso, para a obediência. Como isso é importante para a igreja, e como isso muitas vezes é desvalorizado por tantos grupos que acabam, não é, na consumação de tudo isso, não adorando a Deus, mas apenas representando o que é uma adoração a Deus, não realmente louvando a Deus como ele determinou em sua palavra, mas como Arão e o povo de Israel, como Nadab e Abiú, também criando meios de adoração, acrescentando ao culto aquilo que Deus não revelou e chamando isso de Deus e confiando nessas coisas, enquanto desobedecem aos mandamentos. E essa palavra que nós lemos no primeiro livro de Samuel é para nós hoje. É melhor obedecer do que sacrificar. O culto no Novo Testamento é uma oferta de sacrifício espiritual, que nós não temos para oferecer assim, sem que Deus nos chame. É Ele quem nos dá por meio de Cristo, é Ele quem nos chama por meio de Cristo, para que nós venhamos o cultuar. Esse sacrifício espiritual que Paulo fala em Romanos 12, não é? Esse sacrifício vivo, agradável a Deus, esse culto
racional, não é, de realmente compreensão, de obediência, onde todos compreendem o que está acontecendo. Não é uma confusão, não é uma tempestade, mas de fato é algo que Deus ordenou e o povo está obedecendo, não é? Esse culto é aquilo que Deus ordena em sua palavra e é como o seu povo deve adorá-lo. Quem tem esse pensamento de dizer, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre para fazer o que eu quero fora da palavra, não tem demonstrado de forma alguma adoração a Deus. Amados irmãos, essas punições no Antigo Testamento nos ensinam de maneira muito clara que aqueles que usam o nome do Senhor em vão não são tomados por inocente. Isso já é o terceiro mandamento para a semana que vem. Mas aqui já entendemos que o culto que realizamos é em nome do Senhor. Tem que honrar o nome dele. Essas coisas que aconteceram no passado ensinam a igreja de hoje a temer ao Senhor, porque o nosso Deus não mudou. Essa é a realidade que a palavra do Senhor nos ensina. E por fim eu quero ler o último texto, Hebreus capítulo 12. Do versículo 25 ao 29. Hebreus capítulo 12. E isso é o autor aos Hebreus aplicando aqueles conceitos que foram aprendidos em Israel à igreja do Novo Testamento. É o povo de Deus. Hebreus 12, do 25 ao 29. Amém? Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa palavra, irmãos, adverte a igreja, o povo de Deus hoje, a que ele não é um Deus que muda, mas ele é o mesmo Deus, Deus imutável, que chama o seu povo para a obediência. Hoje, nós não precisamos mais daquelas práticas do Antigo Testamento, porque todas elas simbolizavam e apontavam para Cristo, para a realidade que hoje nós desfrutamos. Todo aquele cerimonialismo, todas aquelas ordenanças no tabernáculo, todos os sacrifícios foram todos cumpridos no sacrifício de Jesus Cristo. Hoje, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé no único Deus verdadeiro, nós oferecemos a Deus aquilo que aquelas coisas significavam. Um culto em espírito e em verdade. Um culto que agrade a Deus. Um culto que louve verdadeiramente e honre ao Senhor. Que seja ainda como foi naquele tempo passado. Também com temor e com alegria, pela bênção de nós sermos chamados pelo próprio Deus, mediante a sua palavra, para o adorarmos. Que Deus possa abençoar os amados irmãos a compreenderem a bênção que nós temos no culto, o privilégio santo, e que tudo isso que nós temos é por meio de Cristo, e nada além disso. Amém.